Bom dia a todas e todos. Agora a gente vai retornar os diálogos em inteligência artificial. Nosso próximo painel, que vai ser sobre produtos de inteligência artificial. É, no ano passado, quando a gente fez a primeira edição dos diálogos, uma das avaliações que a gente tinha feito é que seria interessante a gente ter um painel em que a gente falasse de aplicações mais práticas, né? Muito dos nossos painéis são focados na parte teórica, né? Vocês já viram o de AI autoral. A gente vai ter sobre discriminação, a gente vai ter sobre questões eleitorais, a gente vai ter sobre questões raciais, todos eles com discussões teóricas e de regulação. E a ideia desse painel é trazer algo diferente para vocês, é trazer realmente uma ênfase prática de como esses produtos de IA são pensados, quais são as objeções que a gente escuta a respeito deles, quais são os desafios práticos de implementação desse tipo de solução no dia a dia, né? Então, para isso, a gente convidou aqui a Rafaela Câmara, que trabalha na Quinto Andar, e o Gustavo Chiquito, que trabalha na Lexter, e junto comigo para moderar esse painel tá a Fernanda Viana, para a gente poder discutir com vocês um pouquinho dessa parte prática, né? E realmente vocês conseguirem entender um pouquinho do dia a dia de como é aterrizar todas essas questões. Rafa, acho que vou passar a palavra para você fazer a sua fala inicial. Depois o Gustavo vai falar um pouquinho, e aí a última hora do painel vai ser de perguntas, tanto nossas como moderadores, quanto da plateia. Então, vou incentivar, inclusive, de novo, que vocês façam essas perguntas, né? Acho que a ideia do diálogos é justamente que seja um diálogo, que seja uma conversa. Então, por favor, fiquem super à vontade para trazer perguntas para os nossos palestrantes depois. Olá, obrigada, Bernardo. Prazer, gente. Bom dia. Opa, bom dia, prazer. Muito feliz em estar aqui com vocês. Vou explicar por cima aqui, inicialmente, como que o Quinto Andar lida com inteligência artificial, né? Eu sou gerente da área de privacidade, propriedade intelectual e ética na inteligência artificial. E aí, algo que eu gostaria de... Opa! Ah, não tá. Ué, por que não tá? Deixa eu ver, acho que agora vai. Bom, algo que o nosso CTO sempre traz. Vocês estão me ouvindo bem? É que o Quinto Andar é uma empresa de tecnologia ali desde o começo, né? Desde 2013, e que o pessoal de engenharia, de tech, são veteranos curiosos, né? Então, sempre teve uso de inteligência artificial, de decisões automatizadas, e a gente sabe que esse assunto está cada vez mais em evidência por conta do hype de LLMs, enfim. Mas que a gente tem a inteligência artificial integrada na tecnologia desde o começo, trazendo aqui alguns números, né? Então, para lidar com essa quantidade de visitas agendadas por mês, a gente tem toda uma tecnologia por trás, né, para dar conta. Então, a gente tem em média aí 470 mil visitas agendadas, tanto para aluguel quanto para compra e venda. Então, a gente precisa garantir que todas essas transações, né, os agendamentos, as buscas funcionem. Enfim, a gente já ajudou mais de 2 mil milhões de pessoas a amarem onde moram. E é isso, né? Desde que eu entrei, né, no Quinto Andar, eu vi muito esse drive, assim, de pessoas muito obcecadas em aplicar a tecnologia para buscar essa experiência melhor para o cliente. E com isso, a minha área entra, né, que é justamente apoiando essa parte de análise dos modelos, análise dos projetos que são iniciados. E a gente tem esse desafio, né, de sempre melhorar. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de tecnologias já implementadas, mas a gente tem outras em andamento. Então, tem algumas informações assim que são de dentro de casa, mas eu gostaria de compartilhar como que a gente faz tudo isso, né? Desde esse momento ali da prova de conceito até ir para o mercado. Então, tem toda uma etapa de cuidado, de revisão, né? Realmente avaliar se é seguro, se os resultados são aqueles esperados. E para trazer justamente essa personalização em escala, porque quando a gente fala de grandes números, né, uma quantidade vasta ali de visitas, de aluguéis, de tudo, de contratações sendo fechadas, né, online, a gente não tem necessariamente
a gente não tem a necessidade de uma pessoa intervir ali para assinatura contratual. Então, a gente precisa realmente garantir que esses modelos, eles vão estar funcionando 100% quando eles vão para o mercado. Então, porque aí já entra em uma escala, né, de oferta. E aí, hoje, eu queria trazer, né, que é esse modelo de IA que a gente tem na plataforma, que é na busca. Então, a gente tem esse modelo de busca, que é o modelo conversacional. Então, você pode perguntar, enfim, se você quer um imóvel com pé direito alto, piso de taco, enfim, essas especificações que você gostaria para sua casa, com linguagem natural, né? Então, texto, voz. E aí a plataforma vai te trazer alguns resultados. Isso é todo esse modelo que foi desenvolvido e com esse cuidado, né, para ir ao mercado desde janeiro desse ano, funcionando. E aí ele é bem baseado assim em modelo de machine learning, reconhecimento de imagem, né? Porque a gente precisa ter certeza que o que está sendo dado como resultado corresponde àquelas imagens que tem no anúncio. Eu tinha organizado aqui um vídeo para mostrar para vocês, e antes eu estava até organizando esse acesso, mas agora estou sem acesso aqui no computador. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar ele no YouTube. Acho que se você. Vê se ele não vai daí da tela, tá? Deixa eu ver. Dá um refresh. Dá um play aí, ó. Porque eu sei que ele tem no YouTube. Realmente eu tô sem acesso. Esqueci de liberar um acesso, gente. Me desculpem. Não chega no seu e-mail? Aí você dá uma libera? Eu não sou o dono do vídeo. Triste. Ai, gente, painel de tecnologia e eu lidando com uma coisa muito básica. Deixa eu ver. Deixa eu tentar mandar aqui o do YouTube. Só um minuto. Realmente, acho que não faz sentido fazer a busca aqui agora, né, ao vivo. Me fala. Sabe? Coloca, tipo, buscador, quinto andar, inteligência artificial. Pode ir falando e eu... Boa. Ele é um demonstrativo, assim, só como funciona, mas depois vocês podem testar também na própria plataforma. Opa. Bom, é mais ou menos esse visual, então a gente traz, enfim, de forma bem facilitada para você usar essa feature. E a IA na prática, que eu gostaria de trazer, né, é justamente esse cuidado com o hype, né? Então a gente teve esse momento ali de todo mundo falando de inteligência artificial, todo mundo falando de LLMs, e a gente sabe que a gente precisa usar essa tecnologia com responsabilidade. E aí é o trabalho que o meu time faz, né, em parceria com o time de data, para justamente usar de forma responsável. Também tem a questão do uso interno, né, dos colaboradores, então utilizar a IA como um colega aqui que a gente traz, não como necessariamente uma ferramenta, então consultar ali o modelo, o LLM para, enfim, às vezes traduzir um documento, coisas básicas, né, ver se aquele resultado ali está interessante ou pedir uma ajuda, esses pontos ferramentais mais práticos do dia a dia, e sempre ter um ponto de partida, então fazer um piloto, até os times que não são técnicos, né, tem esse incentivo, por exemplo, agora eu estou passando por um hackathon, então até os times de legal, todo mundo está testando, né, como utilizar a inteligência artificial no dia a dia, e a ideia é que a gente traga essas melhorias, né, mas justamente com foco na pessoa, com o foco no usuário. Então, o que pode ser automatizado, o que pode ser melhorado com a tecnologia, mas não necessariamente ali uma substituição, algo nesse sentido, né? Então, o fomento da inovação nesse lugar. E aí eu trouxe alguns exemplos de iniciativa, né? Então, ponto de produtividade, o suporte conversacional, né? A gente tem alguns testes rolando, né, de agentes para dar esse suporte em atendimento, mas ainda não teve o Go Live. Esse check de disponibilidade e busca de imóveis, que era esse justamente que eu estava trazendo ali no vídeo, que não rolou.
Mas acho que é isso, assim, inicialmente eu queria trazer esses pontos, acho que agora a gente vai aprofundar mais depois em aspectos do dia a dia. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Rafa, pela explicação. Acho que é super interessante a gente ver, né, um pouco na prática como essas coisas funcionam e quais são as funcionalidades que elas trazem pra gente, né? Eu gostei bastante do que você falou de personalização em escala. Acho que é uma questão que realmente te permite, né, entregar um conteúdo que seja direcionado para uma pessoa específica, com base nessas informações. Então, acho que é super interessante. E eu acho que até falei disso quando a gente estava conversando sobre o painel, mas eu já usei o sistema de busca de vocês, achei super interessante, por motivos pessoais, não para o painel especificamente. Então, eu queria parabenizar, inclusive. E agora passar para o Gustavo falar um pouquinho sobre como essas questões se traduzem no mercado jurídico também, né? A Lexter, ela trabalha, e o Gustavo vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a Lexter trabalha com documentação jurídica e acho que é uma dúvida, né, de todas as pessoas do direito que estudam sobre IA, como essas questões funcionam. Então, Gustavo, por favor, fica à vontade. Ah, tem. Mas acho que eu... Primeiro, não, para apresentar. Sim, sim, sim. Boa. Tirar daqui? Não ficou muito longe. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Meu nome é Gustavo, eu sou advogado também, eu sou um dos sócios da Lexter e queria agradecer o convite da associação de estar de volta aqui na Sanfeira para poder falar sobre inteligência artificial. E acho que antes da gente entrar nos aspectos práticos, né, como que a inteligência artificial vem se acomodando no mercado jurídico ao longo desses últimos anos, eu vou trazer um pouquinho de contexto da Lexter para que a gente possa caminhar e aí a gente ter uma jornada certinha do assunto. A Lexter foi a primeira plataforma brasileira a desenvolver soluções com inteligência artificial especificamente para o mercado jurídico, como minha colega falou aqui, muito antes de qualquer hype, muito por conta do GPT, dos modelos de LLMs que se difundiram mais recentemente, a gente já falava sobre inteligência artificial. E muito disso aconteceu porque eu, como advogado, a minha prática é de M&A, né, a área que eu atuava antes, e dentro de uma jornada de M&A existe uma fase inicial, que é a parte de due diligence, né, que não entra só, que é amplamente feita em diversas áreas, imobiliário, etc. E quando eu era principalmente estagiário, advogado mais júnior, eu ficava muito indignado com o fato de eu ter que fazer uma atividade que é muito importante, né, onde a gente avalia o risco ali daquela operação que está se propondo, mas eu ficava muito indignado que eu tinha que fazer um trabalho que era a primeira parte ali, pouquíssimamente intelectual, que é pegar um data room com milhares e milhares de documentos, ou um drive, e ficar olhando contrato, certidão, matrícula, ou qualquer outro documento, para depois que eu organizar todo esse data lake, eu poder, de fato, usar o meu skill, minha formação, para poder analisar o risco ali daquela operação junto com meus colegas. E aí, eu conheci meu sócio, que trabalha com inteligência artificial há mais de 12 anos, e aí a gente pivotou algumas coisas, e uma primeira ferramenta de análise de contratos mesmo, onde o robô revisava a inteligência, a nossa IA revisava os contratos, e a Lexter nasceu ali dentro da Gerdau com esse primeiro produto, foi uma empresa que desde sempre foi bastante aberta para a inovação e na época entendeu que fazia sentido esse movimento, principalmente pela gerente ali da época de legal, e aí, quando a gente viu que a gente conseguia fazer um produto, etc., eu falei para ele, olha, acho que agora, assim, teve muitas coisas, tá? Estou reduzindo aqui, mas entre muitas coisas, a gente fala, acho que a gente pode amadurecer o produto para fazer a parte de DD, acho que tem mercado, a gente sabe que quando a tecnologia, ela chega, ela começa, primeiro, ela é lastreada em dólar, né? Então, ela é mais cara, é difícil da gente chegar e já começar a colocar uma solução que é cara, para qualquer advogado de qualquer lugar da pirâmide. Então, eu pensei, bom, M&A é uma área que
tem dinheiro, muitas vezes, e é uma área que, pensando do meu lado, eu falava, a gente analisa um monte de documentos, quando a gente, para um projeto de M&A para o escritório, de fato, ele é muito rentável, e a parte menos rentável é a due diligence, porque, não sei se os colegas aqui também são advogados, ou são outros operadores de direito, quem está assistindo, mas muitas vezes você estoura o cap, você não pode bilar todas as horas para o seu cliente, então você trabalha com esforço por uma coisa que você não pode cobrar 100%, etc. Eu falei, acho que todo mundo vai ficar feliz. O advogado, porque ele não vai ter que fazer um trabalho que é repetitivo, ele vai focar só no que é estratégico, que é analisar o resultado. O escritório vai aumentar ele vai aumentar ali a receita dele, porque a gente já está trabalhando com uma margem super apertada. Se eu rentabilizar o que é menos rentável de uma operação, acho que ele vai ficar contente também. E aí a gente montou um protótipo da ferramenta, modéstia à parte, o time da Lexter é excelente, são todos que vêm dessa, como eu falei, além do meu sócio, todos eles vieram de trabalho com inteligência artificial há bastante tempo, e a gente montou ali montou um protótipo e com um MVPzinho e começamos a oferecer. Só que vocês imaginem, em 2020, tinha a Daniela, que é a minha sócia da parte comercial, indo para os escritórios para falar sobre inteligência artificial. Não tinha, gente, não tinha, era porta na cara todos os dias, todas as horas, e eu acho que uma coisa que a gente se conscientizou naquela época e que a gente continua promovendo hoje na Lexter é que a gente falou, peraí, a gente precisa que as pessoas entendam o poder da inteligência artificial, e de forma muito modesta, porque o jurídico, ele foi, minha opinião, ele foi uma das últimas áreas a ter exposição à tecnologia no geral, né? Enquanto o que a gente faz hoje, eu não posso falar que é embrionário, mas é muito pouco perto de outras áreas de negócio, engenharia, medicina, comercial, RH, design, já tem ferramentas bastante sofisticadas do ponto de tecnologia, não necessariamente IA, há bastante tempo, né? Você não vê um engenheiro formado hoje pegando aquela mesa enorme para fazer um prédio, há muito tempo você não fez, já tem sistemas, já tem softwares há bastante tempo, e para o jurídico ainda tudo era muita discussão, e aí a gente chegou à conclusão que, peraí, acho que o que a gente tem que fazer antes de vender a ferramenta é falar sobre IA, é aterrissar esse conceito que está muito distante da nossa classe, para a nossa realidade. E aí foi o que a gente começou a fazer. A gente começou a fazer palestra, webinar, painéis sobre inteligência artificial dentro desses escritórios, até que um dia a gente fez essa apresentação para o Demarest, que entre os escritórios que tem a prática de M&A é um dos mais reconhecidos, está sempre ali na lista, nos primeiros lugares, e eles sempre foram bastante inovadores, sempre tinham um olhar bastante atento na pessoa ali dos sócios que conversavam com a gente, e aí a gente apresentou, eles falaram, tá horrível, mas se vocês entregarem... eles deram uma lista com N requisitos ali para a gente. Se vocês entregarem essa lista com esses requisitos em 6 meses, a gente contrata vocês. E eles deram 6 meses para a gente, reiterando que a gente tem um time muito bom, a gente entregou em 45 dias esses requisitos que eles pediram, e aí eles foram o primeiro cliente dessa ferramenta aqui da Lexter, que deu o start para que a gente conseguisse evoluir a ferramenta e as outras ferramentas que a gente desenvolveu. E a Lexter hoje está presente nos principais escritórios, a gente tem diversas soluções que vão desde um advogado autônomo até para grandes bancas, e a gente procurou desenvolver soluções que não só atendam ao anseio do advogado ali, que está buscando ser mais eficiente, mas hoje existe um FOMO no mercado, né? Tipo, todo mundo quer ter inteligência artificial, para quê? Por que você está precisando, né? Você é um advogado autônomo, então onde que está a sua dor? É no atendimento, de um lead que você faz uma prospecção, seja você que faz ali BPC, previdenciário, ou é você que é um escritório grande, que tem uma demanda muito grande de documentos? Qual que é essa dor? Entende a dor que você tem, onde que você vai, faz uma due diligence ou faz uma análise muito criteriosa da plataforma que você vai contratar para poder oferecer esse serviço para você, porque hoje o que mais tem são plataformas de IA. E depois dos LLMs, onde você imbui sua solução junto com o LLM, cara, o que mais tem hoje. E hoje não é entregar, é como entregar. Tem accountability disso? De onde está vindo? Como que você está entregando isso? Porque, principalmente para um advogado, a relação que a gente tem com o nosso cliente é uma relação de confiança.
certo? Então, onde que essa informação, esse dado, pessoal ou não, está indo? Então, acho que e aí a gente começou, tal, e quando a gente começava, a gente ia para os escritórios. Quando a gente ia para os escritórios, as pessoas pensem, né? A ferramenta começou como uma ferramenta para M&A, mas hoje não é mais hoje ela analisa qualquer volume de documentos. E a gente ia para os escritórios e as pessoas começavam, obviamente, questionar muito a nossa infraestrutura de segurança, para onde está indo, para onde está vindo, tal. E a gente parou de novo, e acho que é normal numa startup, a velocidade justamente permite que a gente pare e ajuste a operação. Peraí, a gente precisa investir em como a gente vai, armazenar, como a gente vai cuidar desses dados, a nossa infraestrutura de segurança, onde vai estar armazenado, quem que vai usar, como vai usar. E o que para a gente, lá no começo, foi um problema, que era, tipo, toda essa parte de infraestrutura de segurança, hoje para a gente é um asset, porque para uma startup investir o que a gente investiu lá atrás, a gente tem um comitê de LGPD, a gente tem uma infraestrutura de segurança enorme, a gente tem o nosso servidor na AWS, a gente utiliza o servidor na AWS, que é considerado o servidor mais seguro que existe no mundo, utilizado inclusive pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos, fica lá no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, o nosso servidor junto com a OpenAI, que é o LLM Kimbui, junto na nossa solução desde 2022, a gente tem um servidor dedicado, onde só trafegam informações da Alexter. Tudo isso faz com que, quando um escritório, de novo, está prezando pela relação de confiança que ele tem com o cliente dele, vai procurar a Alexter, ele fala, ok, a gente tem uma empresa que, de fato, está se preocupando com a segurança. Então, não é só entregar, é como que a Alexter se preocupa que a gente vai entregar isso para o cliente. E aí, falando, acho que mais rapidamente sobre o que que eu dediquei aqui para falar das nossas soluções, a gente tem dois módulos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro é o Diligência, que ele analisa documentos, de um documento a dezenas de milhares de documentos em português ou inglês. Então, ele começou como uma ferramenta para due diligence, e hoje é utilizado, tem escritório que tem 13 áreas que utilizam. E aí, é uma plataforma SaaS, fica disponível 24/7, você entra, faz seu login, você envia os documentos. De novo, 1 até milhares, você configura essa análise. Então, quais são as informações que você quer que o robô analise nesse documento? Então, esse contrato tem alguma cláusula relativa à troca de controle e vencimento antecipado? Qual que é o valor desse contrato? Qualquer pergunta que você queira fazer. Eu estou dando exemplo de contrato aqui, acho que fica mais fácil. Depois, a gente passa um OCR, o parseador que a gente desenvolveu. Acho que todo mundo aqui sabe a complexidade, se já usou um OCR na vida, esses de mercado, sabe que é muito difícil para o português, porque questão de acentuação, coisas nesse sentido, mas também porque, né, a gente tem um país que está se digitalizando agora, assim, mais recentemente, e muitos documentos, eles são documentos que foram escaneados. Então, a gente tem contrato da junta, por exemplo, que tem furo, que tem carimbo, que tem assinatura, e a gente não consegue copiar, né, pegar. Então, o OCR, ele transforma a imagem em texto, e o nosso parseador, ele divide o documento em várias camadas, e ele afasta desse documento qualquer ilustração gráfica que venha atrapalhar a compreensão do robô. Então, se isso veio de um Intralinks, por exemplo, que tem aquela marca d'água, ele não vai ser um problema. Se isso tem carimbo, se é uma certidão emitida fisicamente, qualquer coisa, o nosso critério se um humano consegue ler, muito provavelmente o robô também vai conseguir ler. Porque essa era uma das principais queixas dos usuários, né? Que tipo, mas eu tenho um documento aqui muito antigo, tal. Não, em tese a gente consegue analisar esse documento. E aí depois a gente passa a nossa IA proprietária mais o chat, no caso o GPT. Por que a gente usa duas IAs? Todo mundo já sabe, né? Com os LLMs, a potência que ele tem. A Alexter foi investida pela Microsoft através do iCombinator, então por isso que a gente utiliza o GPT. E aqui é um aspecto que eu não vou entrar no detalhe agora, porque eu sei que a gente vai entrar em aspectos de segurança mais tarde, mas a nossa IA, a nossa inteligência artificial proprietária, foi desenvolvida ali pela Alexter, ela entra como um guardrail para que o GPT não alucine, que é o termo técnico, não crie teoria, para que ele aterrize na complexidade do ordenamento jurídico brasileiro e, no final do dia, para o escritório, para o advogado, é uma segurança maior
do que se ele estivesse usando uma ferramenta comum. Então, ela entra como, de novo, um guardrail e ela fala, ó, você pode ir até aqui, aqui não, ou aqui você vai. Ela entende essas nuances e no final do dia entrega uma resposta feita para um advogado e não uma resposta generalista para qualquer pessoa, para um cara de marketing que está pedindo ali uma sugestão de roteiro de post para rede social, para um veterinário que quer ali estar tirando uma dúvida sobre algum aspecto ou para um engenheiro que está também utilizando uma ferramenta, um LLM para algum motivo. E a resposta disso, a gente traz esses dados de forma organizada, aí da forma como o usuário prefere. Aqui do lado direito são os documentos que esse usuário colocou, e aqui do lado esquerdo, desculpa, gente, e aqui na horizontal, do lado direito, são as perguntas que ele fez para o robô. Então, aqui você tem uma visão de cima de todos os documentos, e a partir daqui começa o trabalho técnico, estratégico do advogado de analisar as informações, validar essas informações e produzir um relatório de auditoria, uma opinião legal, ou simplesmente tirar uma dúvida que ele tinha para aquele documento que é o escopo da análise que ele está se propondo aqui. Então, vocês percebam que 80% do trabalho já foi feito pelo robô. E agora sobra os 20%, que são os 20% que demandam uma análise crítica que nenhuma inteligência artificial no mundo vai substituir um fator, que é o fator humano, que é a sensibilidade daquele advogado, de entender a relação que ele tem com o cliente dele, do impacto que aquela decisão vai tomar. E todo mundo aqui já sabe, é uma preocupação que a gente tem e tal, como qualquer plataforma de machine learning que existe no mundo, se trata de um modelo probabilístico e não determinístico. O que significa isso? Que o robô vai errar. Pode ser a solução mais... obviamente que a gente trabalha para que ele não erre, mas isso vai acontecer em algum momento. E é esperado que aconteça. O que a gente faz para aumentar a segurança, a redundância, para que aquele usuário tenha certeza que aquela resposta está, de fato, alinhada com a expectativa dele na hora dele revisar? A gente coloca algumas alavancas de auditabilidade para que esse usuário, de maneira muito fácil, muito simples, consiga validar se essa resposta do robô, de fato, está adequada, está correta. E não adianta nada a gente dar resposta de 30 segundos a 5 minutos se, para validar, ele vai demorar o mesmo tempo que ele demorava. Então, tem que ser resposta resposta rápida e segura, e a validação forma rápida e segura também. Exemplo da Lexter, como que a gente faz? Quando você clica em qualquer uma dessas células, a gente abre o modal de auditabilidade. Primeiro, o documento original sempre vai estar do lado esquerdo, para que o usuário não precise ficar procurando, meu cliente mandou pelo WhatsApp, por e-mail, pelo data room, está sempre a um clique do usuário. Aí depois... Tá mudando de cor aí, tá, né? Aí, o primeiro tópico aqui em cima é a resposta. Então, aqui está a resposta que ele fez para essa pergunta. No caso aqui, é uma pergunta relacionada à possibilidade de inadimplemento por cross-default. Depois, ele traz o racional que o robô utilizou para te dar essa resposta, para dar essa resposta para o usuário, para que o usuário entenda onde ele foi para dar essa resposta. E, por fim, a gente pinta no documento todas as referências que ele utilizou. Aqui, no caso, ele usou uma, mas ele pode ter utilizado mais de uma, para fazer esse racional para dar essa resposta. Com isso, a gente entende que a gente cerca o usuário de todas as informações que ele precisa para, de forma muito mais eficiente, validar essa resposta com base na experiência profissional dele e na qualificação acadêmica, ali na experiência profissional e na qualificação acadêmica que ele tem. Então, acho que a mensagem que eu queria passar aqui, mostrando a ferramenta nesse primeiro momento, a IA, o propósito dela é trazer eficiência para a gente, mas a eficiência jamais tem que substituir a nossa análise crítica das coisas. Então, tem uma pesquisa, eu dei uma palestra recentemente num escritório, numa assembleia de sócios, e eu usei um exemplo que foi de uma pesquisa que, acho que, se não me engano, foi a PwC, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, para compartilhar. Na América Latina, 51% dos escritórios já utilizam alguma solução de inteligência artificial no dia a dia, e no Brasil, 65% dos advogados que advogam de forma privada e já utilizam alguma solução de inteligência artificial. Obviamente que deve ter alguém que utiliza mais e menos, esse não é um problema, mas para a gente, como advogado, é muito importante a gente entender
até onde a gente pode ir e saber que se a gente não está utilizando, o nosso colega que se formou com a gente, muito provavelmente ele está utilizando essa solução também. Essa solução não, alguma solução de inteligência artificial. Então, o que a gente achava que era distante, é o futuro, é Jetsons, tarará, não é. Já é realidade, pelo menos em 65% dos escritórios no Brasil, salvo aí questões de quanto que cada uma das empresas, dos advogados utilizam. Além de dar resposta na tela, a gente também dá a possibilidade do usuário ter a planilha em Excel. O que a gente faz, basicamente, gente, é analisar e exportar macrodados. A maneira como você vai utilizar isso, o céu é o limite. A gente vê... Dados é o novo petróleo, né? Então, quem sabe utilizar a seu favor, né, como usuário, está feito. E o outro módulo que eu trago aqui para mostrar para vocês é uma ferramenta que utiliza por baixo dos panos a mesma tecnologia, só que é especificamente para analisar matrículas imobiliárias, que faz, dada a complexidade de uma matrícula, né? A gente tem matrículas que se divergem em cartórios na mesma cidade, né? Imagine num país de dimensões continentais, onde tem muitos entendimentos aí. Então, diferente da ferramenta ali de análise de documentos, que você pode fazer qualquer pergunta, como se fosse uma ferramenta de pergunta. Para a matrícula, a gente faz 3 tipos de análise. Primeiro, a gente resume essa matrícula, a gente pega os dados originários e traz ele as informações atualizadas. Então, por exemplo, na abertura da matrícula em 1920, falava que esse imóvel tinha 150 metros quadrados. E aí, depois de 20 anos, teve lá uma retificação falando que tem 400. O meu robô, na hora de dar análise, ele vai falar que tem 400 metros quadrados, porque ele entende que houve um ato que retificou isso, mesmo que muito tempo depois. A avaliação de ônus e gravames, o robô vai classificar aquele imóvel como livre, não livre, livre com ressalvas, e vai falar o porquê, né? Vai concluir o porquê disso. E uma outra é a análise da cadeia dominial, onde o robô analisa todos os atos que importem na transferência de posse ou propriedade até o proprietário, até os proprietários ou o proprietário atual. Sempre, sem abrir mão de redundância na segurança, a responsabilidade sobre quem utiliza inteligência artificial é da pessoa, do usuário, ou da corporação, da empresa, do escritório que ele representa, mas também a gente traz, então, o documento original para que o usuário faça um depara muito rápido. Aqui tá, por exemplo, ele classificou como livre com ressalva, mas a gente sempre traz o ato e a data do ato para que ele olhe e fale aqui, aqui teve uma averbação, aqui teve ele vai sempre conseguindo olhar, e a gente também transcreve a matrícula. Se você emite pelos registradores, por canais oficiais, é uma matrícula que você não consegue copiar, né, gente? Eu, como estagiário, escrevi muita matrícula à mão. Então, a ferramenta também transcreve a matrícula em formato de texto para você também, para que isso traga eficiência. Então, você perceba que, além do core, que é a eficiência na análise do documento, a gente entrega diversas outras eficiências acessórias na utilização, além, obviamente, do objetivo. Também dá para baixar a planilha em Excel. Acho que eu não vou passar aqui, mas são alguns diferenciais da plataforma. A Lexter, desde 2020, a gente tem uma preocupação muito grande com letramento, como a gente falou. A Lexter, o ano passado, desenvolveu uma certificação de IA para advogado, junto com Matos Filho, com Sescom, com Tosini, Lobo de Riso e alguns outros profissionais do mercado, justamente porque a gente entende que a gente precisa aterrissar esses conceitos de IA para a sociedade. A gente tem oficina de prompt, a gente tem diversas outras formas, e a gente participa muito de congresso de inovação aberta. A gente participou, a gente submeteu alguns cases já, eu trouxe 2 aqui, um em 2021 com o Demarest, num case de inovação aberta. Aqui estão os resultados, depois vai ficar disponível para vocês. E em 2023, a gente também foi para um congresso na Colômbia, com o Tosini, onde a gente também conseguiu, nesses 2 congressos, comprovar com dados, que acho que é o mais importante, não ter só um PPT bonito, mas é comprovar com dados a eficiência que a gente busca e que a gente entrega. E isso também vai ficar disponível aí para todos vocês. Aqui são alguns fundos que investem aqui na Lexter, e aí eu tentei ficar dentro do meu tempo aqui para poder apresentar um pouco do que a gente faz e agora entrar em aspectos mais práticos da IA. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo, por esse panorama bem compreensivo todas as atividades de vocês. Eu acho que trazer um pouco do que foi o racional para vocês criarem a Lexter também é interessante para a gente entender como
os produtos funcionam, né? Que você estava falando, é uma atividade que eu tenho que fazer que é repetitiva, é uma atividade que eu tenho que fazer que não vai trazer, né, o melhor dos aspectos que eu poderia estar trazendo, e aí como essa solução ajuda, né? E aí acho que as soluções de IA, de maneira geral, ajudam a gente a poder fazer esse melhor trabalho sem ter que gastar tempo com as atividades que são reproduzíveis, né? Então, acho que super interessante. Rafa, você quer. Tem um vídeo, eu posso. Eu vou. Você achou? Melhor passar pra cá? Pode ser, eu passo. Pode deixar, eu passo. Então a gente vai só passar o vídeo que foi encontrado. E aí. Tá pra baixo aí. Tá aqui pra baixo? Tá Ele bom. tá nessa notícia da exame. Beleza. Fê, como você vai fazer as perguntas, eu vou deixar com você. Acho que é algo super legal que você trouxe da sua fala. Rapidinho, enquanto eu falo, mostrando o vídeo, acho que algo super legal que você trouxe da sua fala é sobre a potência do LLM, né? Então, hoje a gente fala muito do hype, né? Nossa, a empresa já usa tecnologia antes do hype, mas não tem como negar, assim, o que os modelos fundacionais trouxeram como possibilidade de inovação, né? E aí, esse é o primeiro modelo com IA generativa que foi divulgado ao mercado. Então, só dando esse contexto, né? Que realmente a gente teve essa possibilidade de. Opa, foi? De utilizar um modelo conversacional, né, para facilitar essa jornada. Então, a ideia é justamente essa, né? Entender como que a gente usa uma IA mais inovadora, ali, um LLM, enfim, os modelos fundacionais de forma geral, para trazer uma tecnologia de ponta simples para o usuário usar, né? Então, aqui a gente consegue fazer a busca, inclusive, por voz, né? A pessoa não precisa escrever, então, enfim, acho que isso é só um começo. A gente está rodando vários testes internamente, então, acho que é isso, gente. Eu acho que o vídeo por si só explica. Tem som, mas achei que ia ser too much. E você, quando usou, deu certo? Deu? Ah, que bom. Boa. É isso. Esperar o vídeo? Bom, vamos lá. Vocês falaram bastante aí, né, sobre as aplicações e sobre os produtos de vocês. É super interessante, né, essa questão da due diligence, a gente sabe que a gente faz isso o tempo inteiro. Uma utilização também muito, né, fiz muita já parte de compliance, então investigação também é super legal, toda essa parte de análise de documentos. A Rafa também é super legal essa ferramenta de vocês, né, que ajuda muito o público. Mas eu queria também trazer outra visão. Qual é a percepção de vocês, né, na utilização pelos próprios colaboradores, ou seja, internamente de IA, tá? Então, e pegando o gancho, né, a gente tem o PL 2338 de inteligência artificial, que a gente tem dois tipos de agente, a gente tem três, na verdade, tipos de agente de inteligência artificial, né, mais ou menos em linha com o que a gente vê no AI Act. Então, a gente tem lá o distribuidor, a gente tem o desenvolvedor, a gente tem o aplicador. E eles, a depender do tipo, né, do agente de inteligência artificial que você se configura, né, de acordo com o PL, você tem algumas obrigações de governança, né? Óbvio, a gente não tem o PL ainda, mas então, aproveitando esse gancho aí para perguntar para vocês, vocês aqui vão atuar em duas situações, né? Tanto com o aplicador, em muitos dos casos, quando vocês utilizam essa inteligência artificial internamente, como desenvolvedor aí, né, no caso, principalmente, acho que nos dois, né? A Rafa também é interno, que é desenvolvida essa inteligência artificial, imagino que não seja terceirizada. Então, queria entender um pouquinho aqui,
nessas questões de governança, tá? Como que vocês se preocupam, né? O que vocês estão implementando, qual a importância de uma governança adequada na visão de vocês. Então, queria que vocês contassem um pouquinho aí dessa visão e dessa experiência de vocês com relação a essas duas questões. Boa, ótima pergunta. Em relação aos usos, né, eu dividiria em 2 tipos, né? Então, a gente usa ferramentas de IA diversas, de forma ferramental mesmo, para ajudar ali no trabalho interno. Então, a gente tem diversas, de produtividade, quanto o próprio LLM ali mesmo para algumas consultas, e desenvolvimento, né, de iniciativas internas. Então, por exemplo, nesse hackathon que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo um chatbot para consumo de informações da nossa biblioteca, para que em algumas consultas internas ali, alguns direcionamentos sejam mais objetivos. Então, assim, olha, para esse tipo de demanda, por exemplo, incidente de segurança, você vai para aquele canal. Então, em vez de esperar uma pessoa responder para, enfim, para aquele colaborador, a gente já vai ter ali um chatbot para dar alguns direcionamentos, né? E aí o trabalho ser feito pelo time correspondente. Então, tem esse uso, e tem o uso do desenvolvimento para fora, né? Então, assim, para a plataforma, para os usuários, para os corretores. E aí, em relação a esse uso, a gente tem um misto. Então, a gente tem situações em que a gente é desenvolvedor mesmo, ali as pessoas estão codando, e tem situações em que, na verdade, é o misto, né? Então, a pessoa faz alguns códigos, mas mistura com alguns modelos. Então, isso é super interessante, e aí a gente precisa analisar cada iniciativa, dependendo, enfim, dessa funcionalidade como objetivo. Então, explicando um pouco de como a gente tem implementado isso internamente, a gente tem o AI Board, que é um board com pessoas-chave para autorizar alguns usos, né? Então, os pilotos, então, é um teste de POC ali. E aí no board tem, enfim, o C-level, diretores, enfim, pessoas ali com poder de decisão para falar assim, olha, vale a pena a gente investir nessa iniciativa, né? Então, por exemplo, gostaria de desenvolver um agente de IA conversacional para atender usuários na plataforma. Vamos avaliar essa iniciativa, então, o objetivo dela, né? O que vai ser usado como informações, então, os dados, os inputs. O que vai ser utilizado como ferramenta. Então, a gente tem algumas ferramentas homologadas ou que acabam sendo homologadas por conta desse fluxo, que são autorizadas. Então, olha, eu quero esse LLM com uma outra ferramenta que eu descobri que é low code, então eu quero aplicar para essa finalidade, ou outra ferramenta, por exemplo, para uso de marketing, que envolve imagem, né? Entra muito essa área da propriedade intelectual. Então, como que a gente vai desenvolver algum vídeo ou foto, enfim, como que isso pode ser feito, e as salvaguardas, né? Então, para todas essas ferramentas, né, os LLMs por si só e o próprio projeto, o nosso time atua. Então, a gente é acionado, a gente está dentro desse fluxo, né? Então, a gente é acionado imediatamente. E aí, para cada uma dessas iniciativas, a gente tem formas de avaliação. Mas todas elas têm um core, um centro muito parecido, né? Que tem a análise de ferramenta, tem a análise de projeto e análises contratuais, né? E para essas análises, a gente usa uma matriz de risco, então a gente avalia sempre impacto e probabilidade. Então, quando a gente fala de probabilidade, né, qual que é a probabilidade daquele risco acontecer? E a gente avalia isso de acordo com ocorrências no próprio quinto andar, ou em outras empresas no Brasil, ou nenhuma ocorrência, acho que isso tudo é avaliado. E o impacto, então, qual que é o impacto em termos de legislação? Então, qual norma poderia ser infringida? Então, não é possível utilizar essa ferramenta ou, enfim, algum risco ali que é trazido por alguma legislação. E aí, com base nessa análise, a gente indica, né, as gradações de risco, se não tem algum risco, o que é muito raro, né? Sempre a gente chega em algum risco ali. Então, risco baixo, risco médio, risco alto, risco crítico. O risco crítico é inviável, os outros riscos são mitigáveis. E a gente apresenta essas medidas de mitigação junto com uma legal opinion. Então, a gente faz uma legal opinion, a gente faz um summary dessa legal opinion, né? Que é um resumo ali executivo para eles implementarem, né? Olha, tem esse risco 1,
que é tal e tal, tal impacto, tal probabilidade, baixo, médio, alto, medida de mitigação. E a gente faz uma reunião com esse stakeholder, né, antes dessa documentação da prova de conceito, né? A gente analisa a documentação, mas a gente tem essa conversa. E a gente tem a conversa do pós sobre, enfim, explicar como implementar isso, o que vai ser feito em qual momento. Então, a gente documenta tudo isso, a gente deixa tudo bem documentado, os combinados, os follow-ups, né? Então, quando a gente vai voltar para falar com essa pessoa. E a gente faz um acompanhamento dos testes AB e dog fooding. Então, sempre quando tem uma iniciativa ali muito estratégica, tem o dog fooding, que é basicamente a gente comer a própria comida, é um termo que eu acho bem engraçadinho, mas o pessoal usa bastante, que a gente entra nisso, né? Então, tá testando um agente conversacional, a gente entra como usuário para ir testando, fazer perguntas, né? Esse momento eu adoro, que eu faço várias perguntas do tipo, o que você não quer que aconteça, porque aí se você já vê aquela resposta, você já indica para o time de produto, enfim. E os testes AB, então, como a gente atua no mercado imobiliário, então tem muita responsabilidade em relação ao que vai ser feito nessa operação, né? Então a gente toma bastante cuidado para tomar essas salvaguardas nesse meio do caminho. Então, os testes AB, eles demoram um certo tempo, né? Então a gente vai atingindo percentuais de acuracidade, enfim, a gente avalia os resultados. Então, quais outputs que a gente não quer que estejam ali. Se são verificados, aí a gente faz recomendações, a gente entende onde atuar, até que em algum momento esteja pronto para o Go Live, né? E aí isso demora bastante. Então, tem todo esse trabalho dentro de casa. Acho que é isso, mais ou menos. Então, a gente, por ser empresa de tecnologia, é tudo muito fácil, né? Então, esses testes AB, a gente tem esses reportes semanais, então a gente recebe toda a documentação. O nosso trabalho é fazer essa leitura, enfim, e endereçar. Acho que é isso. E também um outro ponto, né, que é a política interna. Então, a gente tem a nossa política já de governança de IA, mas a gente está melhorando ela, né, porque com a tecnologia vem novas saídas ali, enfim. E aí a gente está documentando tudo que a gente vê ali como o que é esperado. Então, o nível de intervenção humana. Então, nesses resultados, a gente vai ter o que a gente chama de Human in the Loop, né? O Human on the Loop, que eu não sei se vocês têm familiaridade com a diferença dos termos, né? Então, o nível em que realmente aquele humano vai acompanhar. Então, o Human on the Loop é só quando realmente é necessário e tem alguns pontos de gatilho que são acionados. O in the Loop, a pessoa já está lá mais atuante. Então, até no momento do teste AB, isso faz diferença, né? Porque no começo, a atuação ela é muito mais próxima. Quando o produto vai para o mercado, já tem uma atuação um pouco mais esperada. Então, a gente pode modular também esses mecanismos de supervisão. E outro que eu acho interessante, que você até trouxe, né, que é a IA como juiz também, acho que isso é super legal mesclar, que é o LLM as a Judge. Então, como que a gente usa modelos de LLM para testar os outros modelos de IA e entender ali numa camada em que a IA pode também ser um apoio nessas revisões. Bom, acho que era isso. Bom, acho que muito do que vocês fazem, ou o que vocês estão fazendo, são as práticas mais seguras e esperadas, né, num universo onde tudo ainda é muito novo. Então, acho que eu não vou entrar nesse mérito, assim, porque acho que a experiência deles ali é uma experiência de bastante qualidade, excelência, mitigação de risco, entender. Acho que o que eu vou acrescentar aqui são, acho que, 3 tópicos mais rápidos. Primeiro, a Lexter é uma empresa AI first. Isso significa que o quê? Quando a gente entendeu que a IA, que não era que a gente era uma empresa que fornecia inteligência artificial, isso veio depois, né? Fornecia inteligência artificial, mas que globalmente a inteligência artificial tinha que ser um aliado de todo mundo, a gente falou, espera aí, tudo aqui dentro tem que ter todo mundo aqui dentro tem que saber usar de forma segura inteligência artificial. A pessoa do comercial precisa saber, a pessoa do marketing precisa saber, o meu time de tecnologia, todo mundo precisa saber. Então, a gente fez um trabalho desde 2023, se eu não me engano, agora, ou 23 ou 24, que é de capacitação. A capacitação, ela inclui não só, ela inclui as pessoas colocarem inteligência artificial no seu dia a dia, mas sempre, acho que eu falei muitas vezes aqui, eu sou repetitivo, de forma segura. Então, por exemplo,
a minha colega que trabalha no comercial da Lexter, ela, se ela identifica um agent que está com algum comportamento não esperado, um comportamento que não está adequado, ela mesma foi capacitada para entrar no sistema e corrigir aquilo ali, porque isso interfere no dia a dia dela. Antes, até alguns anos atrás, eu abri um chamado para o meu time tech que olhava isso e falava, hoje, com as ferramentas que a gente já tem, a gente consegue, como uma empresa AI First, entender o que a gente precisa fazer para ajustar aquela ferramenta, aquele agent que está sendo utilizado. Hoje a gente tem diversos agents lá que apoiam tanto a jornada do cliente como a jornada do time da Lexter. Então, entrando nesse segundo tópico, que é, a gente desenvolveu diversos agents que ajudam o dia a dia de todo mundo lá da empresa a ser mais eficiente, sempre com segurança. Então, acho que o que eu tinha para acrescentar, além de esses pontos que ela trouxe, que são muito importantes, que é o risco que a gente toma em colocar, a gente tem uma política bastante restrita, assim, não restrita, mas uma política bastante severa. A gente precisa entender até onde que essa solução vai, porque contratar qualquer ferramenta de AI é tomar risco. Independente do que for, mas você tem que contratar de parceiros que você entenda que dão a segurança que você precisa para que o risco seja menor que a oportunidade que você está trazendo. Eu imagino que essa solução de busca que você fez, que excelente aqui, ela, no final do dia, para o quinto andar, era potencializar a busca, trazer mais eficiência, diminuir um gargalo na operação, trazer mais receita para a empresa. Então, eventualmente, foi feita essa conta, e é o que a gente busca. Só que, pelo menos na Lexter, a gente nunca vai tomar um risco, obviamente, que é o básico, mas muitas empresas não fazem isso, que é, a gente nunca vai tomar um risco por tomar. O que a gente está fazendo ali? Qual que é o impacto disso no dia a dia do nosso cliente? Isso vai ser positivo para ele? Qual que é o impacto disso para minha colega do financeiro que está fazendo conciliação ali mensalmente? Vai funcionar? Então vamos fazer. A gente também faz prova de conceito, teste AB, tudo lá na Lexter passa, é muito rigoroso. Afinal, no final do dia, eu estou trabalhando com a segurança, eu estou trabalhando com um aspecto que é a relação de confiança do meu cliente, que é advogado, com o cliente dele. E eu nunca, jamais vou colocar isso em risco. A gente teve 0 incidentes, desde então a gente nunca teve downtime. Na Lexter, acho que não precisa entrar nesse aspecto, mas justamente porque a gente usa essa matriz para entender se esse risco faz sentido ser tomado ou não. E o que faz uma startup ser não é só o que faz, mas o que faz a startup ser startup é que ela está mais apta a tomar risco, né? Mas a gente vê também uma Ambev que sempre está inovando, com inteligência artificial ou não, mas sempre está inovando, sempre está trazendo, porque tem um apetite também a risco. Então, acho que o mais importante é o aspecto de segurança, mas saber avaliar o porquê que aquela solução faz sentido de implementar ou não. Acho que é assim que eu acrescento só, porque a fala dela foi, acho que, bem completa. Bom, acho que vocês falaram de forma bem completa sobre a governança, né? E vocês trouxeram já alguns pontos que eu ia endereçar agora, e eu acho que vocês podem complementar. Eu acho que um ponto que é muito importante aqui para a gente é falar um pouquinho dessa revisão humana. A Rafa mencionou essa parte do human in the loop, human on the loop, né, essas diferenças. E a gente sabe que também, por conta do PL e também até pela LGPD, obviamente, a gente falando aqui de dados pessoais, né, especificamente, que a revisão humana provavelmente vai ser necessária quando a gente tiver uma lei que enderece questões de inteligência artificial. Ela já é necessária para questões de dados pessoais, né, quando, né, o tratamento de dados pessoais está envolvido ali naquela inteligência artificial. Então, eu queria entender, né, considerando essa dificuldade, considerando que cada aplicação vai ter um nível aí, né, de intervenção e a depender do risco também, o nível de intervenção pode mudar, né? Então, eu queria entender como que vocês estão vivendo isso na prática, né? Como que a revisão humana é implementada na prática, como que vocês fazem para garantir, né, que essa revisão seja adequada e eficaz, porque em muitos casos a gente nem precisa da revisão humana, né? E é isso. O que a gente vê, por exemplo, em fraudes, né? O Brasil hoje, saiu um relatório que o Brasil hoje tem quase que, acho que, salvo engano, 2 milhões de fraudes ocorrendo diariamente por minuto, tá? Então, assim, vai chegar um ponto que a gente imagina que a IA vai superar a revisão humana, né? Então, aí partindo já também para uma parte mais utópica,
que vocês entendem com relação a isso, né? Porque se a gente olha para esse ambiente de fraude que a gente vive hoje, talvez uma IA seja de fato mais adequada, e a Rafa até citou esse exemplo. A gente também coloca a IA para revisar, né? Então, queria entender um pouquinho como que vocês estão analisando isso, se vocês já chegaram nesse nível mais utópico, digamos assim, e qual que é a percepção de vocês com relação a essa questão de revisão humana. Boa, muito bom. Eu acho que eu fatiaria, assim, essa leitura em duas, né? Que é o que a gente faz internamente, o que é trazido externamente. Hoje, não tem como a gente falar de um resultado de inteligência artificial. Acho que qualquer resultado técnico, ferramental ali de um software, enfim, vai ter algum erro, vai ter que ter alguma correção. Mas quando a gente fala de escalabilidade também, a gente precisa tornar aquilo factível, né? Então, usar a inteligência artificial nesse sentido é um uso muito inteligente. Então, é uma camada inicial. Eu não vejo como uma camada final, porque tem alguns fine-tunings, algumas coisas que, assim, uma pessoa olha e entende que aquilo tá errado. Ou um cliente no atendimento vai reclamar e vai falar assim, não, isso aqui não tá legal. Então, a gente precisa realmente ter na revisão, né, esse momento em que o humano entra e quando vai ser ele. Então, igual eu trouxe, nos testes AB, a gente está falando ali no momento inicial. É super importante a gente ter os programadores, o pessoal de data, olhando mais próximo para garantir que a gente está caminhando para o resultado pretendido. Mas lá na frente, quais que são os triggers ali? Quais que são os momentos em que isso vai ser necessário? Qual a auditoria que a gente vai fazer ali nos outputs que vai trazer ali no relatório as informações de, olha, a gente tem isso como resultado e essa outra informação. Aí vai ser importante uma pessoa ler, ou de repente o LLM ler, trazer um resumo. Então, acho que é importante a gente dosar esse uso para não confiar de olhos fechados, porque a gente sabe que existem erros, né? Assim, agora é entender como que a tecnologia vai progredir. Então, eu diria que internamente é sempre importante desconfiar, porque eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, de que às vezes parece que está muito certa aquela resposta. E aí você lê e você fala assim, calma, tem alguma coisa que não está batendo. Então, esse olhar crítico, ele vem muito de nós, né? Então, a gente percebe. E da parte externa, é justamente essa interação do usuário, né? Então, o usuário usou a busca, não funcionou, quer reclamar ou quer uma explicação sobre as decisões automatizadas, se foram tomadas ou não, com base nas informações dele. E para isso, né, em relação ao artigo 20 da LGPD, a gente tem um canal de atendimento, tá, na política de privacidade. Eu acho que o desafio é sempre manter tudo muito atualizado, né? Então, assim, quando vier novos produtos, né, os termos estarem atualizados, a política também, a gente disponibilizar ali também esse contato para a pessoa pedir informações, enfim, pedir ajuda. Então, eu diria que seriam essas duas abordagens. Boa, em complemento à fala dela aqui, trazendo um pouco mais para o meu aspecto, para o aspecto ali da Lexter, até acho que vou dividir em dois, mas de forma mais resumida, primeiro para o usuário. O usuário, ele tem na ferramenta, quando ele recebe uma resposta, ele tem a possibilidade dele, primeiro, reforçando um ponto, a responsabilidade por utilizar aquela informação é do usuário que utiliza, né? Então, por isso que a gente dá as ferramentas ali para ele auditar aquela resposta de forma muito eficiente. Eu vou ser repetitivo, porque redundância na segurança é muito importante, mas a gente coloca lá para a possibilidade para o usuário editar aquela resposta, e aí quando ele edita aquela resposta, ele coloca a resposta que ele entende que faz sentido, faz algum ajuste ou não, tanto na resposta como no racional. Quando ele faz esse ajuste, por óbvio que a gente não recebe qualquer informação que ele alterou, porque isso daí são informações que ficam restritas ao usuário. Mas eu tenho um time lá na Lexter que é composto por engenheiros e advogados, e eles vão falar, olha, o Bernardo, ele fez uma alteração numa resposta. Vamos entender com ele o que aconteceu? Aí o Bernardo vai receber uma notificação, ele vai falar, pessoal, eu fiz essa alteração aqui porque entendo que o conceito de vocês está muito
amplo, eu entendo que é mais, o escopo dessa resposta tem que ser tem que ser mais afunilado, ou o entendimento do meu escritório é dessa forma. Então, o que acontece? Quando ele passa essa resposta para a gente vai, se for um conceito geral de todo mundo, de todos os escritórios, se for um erro, por exemplo, a gente vai arrumar o prompt para que numa próxima ele não precise mais passar, a informação venha redonda. Tem um aspecto também educacional, que o time vai, se às vezes ele fez a pergunta de uma forma errada, estava com outra expectativa de resposta, a gente vai dar um suporte ali na experiência dele na plataforma. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que o usuário aponte para a gente o porquê que aquela resposta está certa ou não. Vocês devem estar pensando, por que você não faz essa correção automática? Né? A pessoa colocou lá, trocou sim para não, porque isso pode ser um entendimento do usuário, e não um entendimento conforme está previsto no Código Civil, por exemplo. Então, por isso que a gente faz dessa forma. E para a Lexter, a gente toma, obviamente, além de seguir LGPD e demais regulamentações, legislações aplicáveis, a gente tem diversos agents que também fazem um papel a gente tem um agent de compliance, um agent que busca enviesamento que pode ser preconceituoso, coisas nesse sentido, que faz com que, durante toda a operação da Lexter, isso esteja sendo monitorado, para entender se a gente está dando a experiência que esse usuário precisa. Então, eventualmente, quando algum desses agents, ou de algum outro tipo de alerta, aponte alguma inconsistência que precise de uma abordagem humana, um advogado do lado do meu time vai receber essa notificação e vai falar, olha, ele vai analisar e vai falar, isso aqui, esse comportamento é esperado, esse comportamento não é esperado, e por ser uma empresa que é AI First, ele vai ter ali autonomia, sem precisar pedir para o time de data, de engenharia, para poder fazer a correção ali no que precisa ser feito. Então, eu acho que, falei isso no começo, a IA, ela veio para potencializar a nossa atividade, desde que de forma segura, mas ela nunca vai substituir a sensibilidade ali da gente como profissional para determinadas situações. E aí eu acho que o que eu poderia acrescentar ali dos pontos que ela falou, acho que são esses, acho que é isso. Passei, né? Pelos pontos. Eu queria fazer mais, na verdade, um comentário, e aí eu pensei em abrir para perguntas da plateia. Mas acho que uma experiência importante que a gente pode pensar, né? Acho que redes sociais fazem muito isso já, né? A gente tem uma filtragem automática dos conteúdos, e aí, em momentos em que eu discordo dessa filtragem automática, eu chamo ali uma pessoa para fazer essa avaliação, né? Então, isso é uma experiência que eu acho que já está bem consolidada na cabeça de todo mundo. Acho que todo mundo já entende um pouquinho, né? Quem estuda a parte de tecnologia entende um pouquinho de como funciona essa parte, com críticas e melhoras a serem feitas, mas acho que já entende a estrutura de como isso acontece. E acho que para lidar com grandes volumes de informação e grandes volumes de interação em plataforma, isso é meio que uma realidade, né? Eu não tenho como lidar com, não me lembro quantos milhões de 400 e algumas coisas, 470 mil visitas por mês. Não tem como lidar com isso no humano, né? Isso dá, o quê? 6 milhões de visitas num ano. Então eu preciso ter uma maneira de, com os casos que são simples, os casos que são repetitivos, eu ter essa resolução, né? Porque eu vou reconhecer esse padrão de que fez a reserva, não foi, pediu para remarcar, todas essas questões. Eu consigo, as partes simples, eu consigo fazer uma reprodução muito mais fácil. E aí, eventualmente, quando tiver um erro, tiver uma imprecisão, nos casos principalmente que são os mais complexos, eu ter essa intervenção humana para que isso seja resolvido, né? Então, inclusive liberando espaço e capacidade pessoal para que, ao invés de eu ter uma pessoa olhando para todos esses casos, inclusive para os que são simples, que se resolvem de maneira fácil, eu ter esse tempo adicional aqui para olhar para os casos de maior complexidade, né? Então, acho que essa é a grande vantagem da gente ter esse tipo de aplicação. Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas de plateia, então, tanto aqui quanto pelo chat, se vocês quiserem fazer perguntas para os nossos expositores, por favor, fiquem super à vontade. Bom, olá novamente, já falei de manhã. Como meu tema de pesquisa é exatamente tecnologias usadas em escritórios de advocacia, eu acho que é muito interessante essa conversa que a gente está tendo, muito
aprofundada, mas tem uma questão que eu sempre percebo que as pessoas não tocam. Que vocês, no fim do dia, estão usando, seja um OpenIA ou Gemini Inside. Ou seja, vocês estão buscando LLMs externas e criando guardrails, saídas estruturadas, prompts, para guiar a resposta delas, especificando para o meio jurídico ou para o meio imobiliário específico, mas o treinamento todo dela é externo, aquele treinamento genérico. Vocês veem alguma possibilidade, até com um fim de produto ou de pesquisa, da criação de uma LLM jurídica nacional que já tem essa finalidade desde a sua criação? É, eu acho incrível a possibilidade disso. Eu sempre não, mas eu já recebi muitas não, mas algumas vezes já na Lexter, estudantes, empresas, até o próprio poder público procurando a gente para contribuir de alguma forma em criar. Eu acho que inclusive a gente falou sobre isso, né, Bernardo? Em algum momento, acho que uns 2 anos atrás, e eu vejo super a possibilidade. A gente sabe que é extremamente caro, e a gente sabe que é bastante complexo, mas eu vejo essa possibilidade, eu sou um super entusiasta que isso aconteça, mas acho que vai ter que ser uma união de esforços, assim, de empresas, poder público, acadêmicos, porque eu vejo muita vantagem em fazer dessa forma, mas eu acho que é um caminho que vai exigir, primeiro, regulamentação, que é um caminho que já está acontecendo, para que a gente possa ter uma maturidade da utilização da inteligência artificial no nosso mercado, no mercado jurídico, para ter uma acomodação da inteligência artificial. Eu acho que hoje a gente vive aí um pouco FOMO, essas coisas como a gente trouxe no começo. Eu acho que quando a gente ter a inteligência artificial de fato como parte do processo dentro dos escritórios, com os escritórios, as empresas entendendo que, de fato, utilizando de forma segura é muito importante para o desenvolvimento dos negócios, eu acho que aí vai abrir acho que aí as pessoas vão entender a grande oportunidade que a gente tem de fazer um modelo exatamente dessa forma. Porque você trouxe um ótimo exemplo, a parte ali de guardrails, que é um aspecto que para a gente aumenta muito a segurança da resposta, tanto a segurança do escritório como do usuário. E um exemplo que eu gosto de dar é quando alguém fala assim... Acho que pouca gente fala, mas quando eu recebo, tipo... mas por que eu usaria a Lexter no lugar de usar o GPT, por exemplo, ou um LLM Gemini, sei lá, qualquer um que você queira? E aí, obviamente, não vou nem entrar nos aspectos de segurança, não vou nem entrar nesse aspecto, mas eu gosto de dar um exemplo que quando você tem... um comparativo entre um canivete suíço e um bisturi de um médico. O canivete suíço, ele é muito bom para muitas coisas. E o bisturi, ele foi feito especificamente para uma coisa. Então, ele tem precisão, ele tem segurança. Então, acho que essa é a diferença. Quando você usa um LLM padrão para uma análise que vai de analisar qualquer assunto para um LLM, para uma ferramenta que usa um LLM, mas tem um foco específico, você aumenta a segurança e você tem um resultado pronto, específico para aquela análise, o que garante maior segurança e esse aumento de eficiência. Então, acho que voltando mais para a sua pergunta, eu acho extremamente possível, eu adoraria, sou um super incentivador disso aconteça. Eu já escuto há um tempo essa movimentação, mas eu acho que isso vai acontecer, a não ser que tenha alguma coisa, quando a IA de fato se acomodar no universo jurídico e as pessoas entenderem até onde ela pode ir, porque acho que tudo que a gente vê hoje são testes, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar ali, vamos ver até onde vai aqui, e acho que seria bastante positivo. Você quer complementar? Bom, acho que a gente vai falar. Vem aqui. Pronto, vamos para ela. Obrigada. Saiu na semana passada um estudo da própria OpenAI falando que as alucinações elas não só são parte integral dos sistemas de LLM, mas elas são também inevitáveis.
e com alguns números que me preocuparam bastante. O modelo O1 está com 16% de alucinação, isso da OpenAI especificamente. O O3 está com 30 e poucos por cento e o O4 está com 48%, isso é quase metade. Isso muda alguma coisa nesses guardrails e nessas questões de governança? Porque a gente tem casos, né, não só em outros lugares, mas aqui no Brasil, de advogados que foram já multados por uso de informações incorretas ou de fazer petição a partir de modelos desse tipo de AI. Então, eu queria saber se isso muda alguma coisa, essa informação que a OpenAI não tinha divulgado antes, algo tão preciso sobre as alucinações. Boa, acho que eu posso começar. É sempre um desafio, né? Acho que na medida em que os modelos vão avançando, a tecnologia é por si só. E aí, a gente, enquanto advogado, quem trabalha com governança de inteligência artificial, tem cada vez mais trabalho, porque realmente a gente precisa subir a barra, a gente precisa garantir que a gente está atingindo o resultado ali esperado. E a gente precisa que toda, assim, no nosso caso, né, toda a empresa, todo o grupo esteja consciente de tudo. Então, incentivar ali os treinamentos, a conscientização de uma forma geral. Então, a gente tem ações internas também nesse sentido, para que a gente evite ali um uso indesejado ou não revisado. Mas eu diria que é isso. Realmente é um ponto preocupante, mas que a gente precisa trabalhar muito para ter certeza que os resultados esperados são atingidos. Bom, eu diria que é isso. Bom, acho que trazendo para o meu contexto aqui de Lexter, a gente tem acesso como parceiro da OpenAI a algumas métricas que eventualmente não são públicas. O nosso esforço dentro da Lexter o nosso time com os agents, eles conseguem monitorar a acurácia e a precisão. A gente tem muitas métricas para avaliar se aquela resposta de fato está adequada, de fato está dentro do esperado. São muitas métricas. Uma delas, por exemplo, é a porcentagem de falso negativo. A gente entende que um falso negativo é muito danoso, apesar de que a pessoa vai revisar, mas é muito mais danoso do que um falso positivo. Só para vocês entenderem, são 27 métricas que compõem uma métrica para saber se aquela resposta está com qualidade ou não. Toda vez que os nossos agents identificam que o LLM que a versão que a gente está utilizando, ela, por algum motivo, não está dando... Não acho que não é essa a palavra, mas que a alucinação está aumentando, ele troca, por exemplo, por um modelo que um outro modelo da OpenAI, no caso, que está com a alucinação controlada. Então, o nosso trabalho constante é justamente sempre monitorar e melhorar a qualidade tanto dos agents quanto do entendimento do time técnico para que a gente continue a entregar a melhor qualidade nas respostas, a melhor acurácia, precision das respostas. Então, muito embora esse número, esses dados que foram publicados recentemente de forma oficial, principalmente aquele do 40% que me chocou bastante, para a gente o impacto é muito quase que negativo, porque a gente pode a ferramenta troca para outros modelos e justamente os guardrails que a gente utiliza são capazes de contornar a situação para garantir que a qualidade da entrega sempre esteja no mais alto nível. Respondido? Eu acho que a gente pode fazer um gancho aqui, considerando o que vocês comentaram das alucinações, a pergunta que foi feita, e também considerando que a gente falou de revisões humanas. A Falbert Sena, ela fez uma pergunta aqui online no seguinte sentido. Perguntou se pode-se falar de uma nova fronteira para a criação de novas profissões para fins de revisão dos resultados de inteligência artificial. Então, eu queria entender aí qual que é a visão de vocês, considerando essa pergunta que ela trouxe. Eu diria que hoje, principalmente assim, numa empresa de tecnologia, né, que é onde eu trabalho,
é muito difícil você não associar ali o uso de inteligência artificial de forma ferramental, igual eu comentei. Então, eu diria que é importante todo mundo realmente testar, entender como que pode ser um uso ali aliado para o seu trabalho. E pensando em futuro, né? Porque eu imagino, assim, eu acho que não tem como fazer uma predição sobre isso, mas que no futuro o mercado de trabalho vai exigir, né, profissionais que estejam cada vez mais preparados para lidar tanto com a tecnologia quanto com os dilemas, né, que vem, enfim, que a gente precisa refletir sobre como trabalhar melhor com tudo isso. E hoje, cada vez mais, a gente tem ferramentas que facilitam isso, né? Então, assim, antigamente, para você trabalhar com algum desenvolvimento, por exemplo, de um chatbot, você precisava saber codar, né? Você precisava fazer o código e tal. E hoje a gente, por exemplo, tem ferramentas que é low code, que a gente chama, né? Então, você precisa saber menos ali. No próprio no code, né? Quando tem o uso de LLMs, você ficar bom em fazer os prompts e saber qual tipo de prompt que dá aquele resultado que você espera para aquela atividade específica. E aí, com isso, é possível você alavancar, né? Então, acho que nunca por um olhar de colocar ele como uma substituição, mas também como revisão. Eu, particularmente, assim, tenho um exemplo que eu gosto de trazer. Eu tenho um super prompt que eu fiz, que é para avaliar essas legal opinions que a gente faz, né? Então, depois que a gente fez tudo, a gente tem informações ali das políticas, do que é esperado, de todas as guardrails, várias documentações técnicas como padrão. Aí tem a documentação da POC, então a gente alimenta ali o notebook LM porque aí a gente não tem muita confusão de origem das informações, né? Então, para o aspecto jurídico, para mim, né, para essa consulta que eu faço, é muito relevante. E aí eu consulto para entender se faltou alguma coisa, eventualmente, né? E aí, não no aspecto de trazer a execução, mas assim, olha, no fim tá tudo certo, não tem mais nenhum ponto, ou tem um ponto ali que faltou de tal política, e aí você pode usar ali para complementar o trabalho. Bom, acredito que acho que o primeiro exemplo que eu gosto de trazer existe já uma nova profissão, por exemplo, que é a de Prompt Engineering. É uma profissão que não existia até assim, já existia, mas assim, com o advento dessas soluções, com a popularização, é uma profissão que agora é muito mais, existem muitas vagas. Era uma coisa que pouco se ouvia antes. Então, eu acredito sim que existe uma abertura para novas profissões. Esse foi só um exemplo que eu trouxe. Eu acredito muito também que para nós, como profissionais, a barra aumentou da exigência do que a gente pode entregar, porque, pelo menos em alguns recortes, as pessoas entendem que a gente já entende como utilizar, que a gente vai ser mais eficiente no dia a dia. Eu entendo que teve um exemplo que me falaram há algum tempo atrás, você acha que a profissão de estagiário vai acabar, não sei o que. E eu não acho. Obviamente que talvez a quantidade de vagas disponíveis sejam menos do que antes, só que a gente tem que pensar também que hoje você não precisa fazer carga de processo no TJ. Então, já é digitalizado. Não necessariamente por conta da IA. Tinha muito estagiário que ficava pegando café, fazendo... Não, hoje é exigido dessas pessoas... mais técnica, né? Então você já é um profissional ali, já espera-se de você menos como um estagiário e mais como um profissional que tem ali o ferramental necessário para desenvolver suas atividades. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir a nossa atividade, mas e nem a de qualquer outra pessoa, acho que salvo algumas exceções, tipo, muitas décadas atrás tinha aquela pessoa que acendia o poste na rua quando era lamparina todos os dias. Aí veio a energia elétrica e não precisava mais, mas aí precisava de alguém que fosse lá e ligasse a luz do quarteirão. Aí depois, com um negócio, com timer, colocou-se para 6 horas. Aí depois tocou para ser por solar, né? Quando o sol se põe. Então, eu acho que vai ter uma acomodação
daqui a algum tempo, para a gente entender quais profissões, o escopo de cada profissão, e eu realmente acho que a IA não vai substituir a nossa profissão. O que eu acho que vai acontecer, eu acredito, é que a IA vai substituir o profissional que não sabe utilizar inteligência artificial, e não um profissional qualquer. Então, é muito importante que a gente entenda, seja um advogado, profissionais de direito no geral, ou qualquer outra profissão, até o que ela pode te ajudar? Qual que é a dor que você quer resolver ali? Você como um advogado autônomo, como um estagiário, a gente vê a magistratura bastante, tem as metas do CNJ aí, que também incluem colocar ferramentas tecnológicas, a própria inteligência artificial. A Receita Federal tem utilizado muito ali no combate à fraude, assim, é bastante outlier nesse aspecto. Então, eu realmente acho isso. Eu acredito que a IA ela não vai substituir as profissões, ela vai substituir aquele profissional que não sabe utilizar a inteligência artificial de forma segura. Já vejo outras profissões, dei um exemplo aqui do prompt engineering, que se difundiu agora mais recentemente, e acho que é isso. Perfeito, obrigado, Gustavo e Rafaela, pelos comentários. Vou fazer uma última pergunta que está aqui no chat e também pedir para vocês trazerem eventuais conclusões finais que vocês queiram. O Ciro perguntou se a impressão dele, né, de que a alucinação representa um risco maior que as questões de segurança, se essa percepção dele está correta, e se vocês têm conhecimento de avaliações relativas a esses incidentes de segurança, mais ou menos na linha do que foi comentado aqui sobre a parte das alucinações. Eu diria que caminham juntos, assim, os assuntos, né? Não tem como a gente falar de alucinação e não falar de segurança, até porque o resultado que alucina e traz esse resultado indesejado, né? Ele provavelmente ou talvez vai ser um incidente de segurança ou um incidente de informação mesmo, algo que é indesejado, algo que, enfim, pode repercutir na mídia, acho que questões nesse sentido. Então, eu diria que é super importante, né? Acho que principalmente olhando para uma empresa, para, enfim, como o Quinto Andar, né, que tem esse volume de operações, a gente ter certeza que no ambiente controlado, a gente se depare com essas alucinações, né, e não ache assim que é o fim do mundo, gente. Eu acho que tudo é importante que alucine nesse momento de teste para você aplicar essas medidas, né, os guardrails, e garantir que ali no final, né, de toda essa testagem, a gente consiga ter resultados mais acurados. Mas isso não quer dizer que, enfim, é a prova de bala, né? A gente pode ter situações em que tem algum resultado que não é tão desejado ali como a gente gostaria, ainda que testado. E aí eu diria que isso vai sendo mitigado ao longo do tempo, pelo menos pela minha experiência, né? Então, quando a gente está no momento de testagem muito inicial, é muito natural acontecerem esses episódios, mas é por isso que a gente limita, né? E a gente realmente garante que vá a público só aquilo que realmente foi muito testado. E a gente não pode ter medo da tecnologia. Eu acho que eu puxaria esse gancho para a minha parte final, porque eu acho que é sempre um desafio, eu acho que a gente precisa se dobrar como profissional também. Eu acho que a primeira vez que eu me deparei com o fato de que eu, advogada, precisaria fazer um prompt, eu fiquei quebrando a cabeça, tentando entender qual que era a melhor pergunta. E aí depois virou rotina. Acho que a gente se acostuma também. Então, desmistificar um pouco, né? Não trazer tanto essa ideia alarmista e realmente pôr o pé no chão, entender que faz parte, né? Que ela tá por aí. E eu acho que se a gente não usar, e se a gente não testar, e se a gente não tentar entender como lidar com a tecnologia, né? A gente realmente não vai estar ali atualizado em termos de profissional. Eu diria que é isso. Acho que enderecei o ponto. Boa. Acho que eu vou caminhar aqui para a parte final também. Não, eu ia falar basicamente a mesma coisa em relação à tecnologia está aí, a gente não precisa ter medo de utilizar, mas a gente precisa entender
o que a gente precisa para utilizar essa tecnologia e fazer escolhas seguras, né? Então, quando você vai atrás de uma solução, procure entender os aspectos de InfoSec daquela solução, onde que está, para onde que vai, para onde que vem, pegue, de fato, se debruce sobre isso, você, mesmo como um profissional autônomo ou como aí que representa uma empresa, um escritório, porque é muito importante a gente saber até onde a solução, até onde a gente pode ir com a solução. É muito importante a gente também trazer bastante reflexão sobre aspectos éticos das soluções, eventuais vieses preconceituosos, mas é muito importante a gente entender que é o tempo que vai fazer a gente acomodar essas questões. Então, como ela falou, aos poucos a gente vai ajustando, fazendo a dose das coisas para que a inteligência artificial também possa contribuir para que mais pessoas tenham acesso à justiça, no meu caso, mas também para que as empresas, as outras corporações possam, de fato, potencializar suas atividades, entregar melhores produtos ou serviços. Então, acho que a ideia é isso. Bom, eu acho que ficou super claro, né, o que vocês falaram. Eu acho que é isso. Às vezes também a gente acho que virou, né, como vocês mesmos falaram, com os LLMs, tudo se expandiu e se tornou mais exponencial, mas a gente já utilizava muitas vezes IA no nosso dia a dia e a gente nem tinha ciência disso, né? Acho que em várias situações, né, chatbots estão aí já há muito tempo, né? Então, em diversos aspectos a gente utilizava pelo menos algum grau de inteligência artificial, e eu acho que agora que a gente está tendo essa conscientização também, o que é muito importante, porque com a conscientização vem a preocupação, mas isso também nos ajuda a realmente ter uma utilização mais ética. Isso nos ajuda também a buscar os nossos direitos, e é isso que a Rafa falou, que você também falou, que a gente tem que desmistificar um pouco, porque isso está no nosso dia a dia, isso vai fazer parte do nosso dia a dia, e é um pouco inevitável a gente não utilizar a IA no nosso futuro e cada vez mais de forma mais frequente. Então, gostaria de agradecer vocês aqui, foi super claro. Vou passar para o Bernardo, que ele vai dar as conclusões finais, mas obrigada, gente. Queria, na verdade, agradecer a Rafael, o Gustavo e a Fernanda que me acompanharam na mesa. Acho que muito obrigado por terem aceitado esse convite para trazer um pouco de pé no chão mesmo do que isso significa no nosso dia a dia, né? Acho que isso é muito do que a gente conversou quando eu fiz o convite para vocês, era realmente querer ver um pouco e poder mostrar um pouco para todo mundo como que essas discussões teóricas que a gente está fazendo se traduzem na prática. Eu acho que fomos muito bem sucedidos nisso, então queria agradecer tanto as falas de vocês, quanto a ajuda da moderação, aqui a co-moderação com a Fernanda, e com isso dizer que nós vamos passar para o almoço e que o evento continua, né, essa tarde, amanhã e depois de amanhã também, então por favor continue acompanhando os debates. Obrigado.